Versículo 15 diz assim: se vos parece mal, ou se parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram, a quem serviu os... Vou ler o que está ali, irmãos, porque a minha tradução é diferente daquela. Vamos ler o do telão, só para a gente manter a mesma linguagem. Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Nós conhecemos este versículo, conhecemos este capítulo, e conhecemos também a trajetória de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Josué e Calebe foram os únicos que saíram adultos do Egito e entraram na terra prometida, porque Deus havia lhes feito uma promessa, que eles entrariam na terra que Deus havia prometido. Porque no momento de provação, no momento de tribulação, no momento que eles retornaram de espiar a terra prometida, dos 12 espias que foram, apenas Josué e Calebe voltaram com a mensagem de Deus, ou a mensagem de fé em Deus. A Bíblia diz que eles disseram: olha, a terra tem gigante, a terra é difícil de entrar, a terra é alta, e para chegar aonde Deus quer que nós chegamos, teremos que enfrentar os inimigos de baixo para cima. Mas porém, se Deus disse que nós herdaríamos a terra, nós herdaremos. Se Deus disse que nós entraríamos na terra, nós entraremos. Isso não é visão física, mas visão espiritual. E a Bíblia diz que os outros 10 espias juntaram com o povo e tentaram apedrejar Josué e Calebe, porque eles diziam: nós não vamos conseguir, não vai dar certo, não vamos ter possibilidades humanas de entrar. Irmão, uma coisa é certa: quando termina as possibilidades humanas, começa a possibilidade dos céus. Aleluia. Quando as portas na terra se fecham, as portas no céu abrem para que Deus possa nos dar vitória, porque aquilo que é possível aos olhos humanos, Deus permite com que façamos com a nossa força, conhecimento e determinação, mas aquilo que é impossível aos olhos humanos, Deus abre as janelas dos céus e mostra que quando é impossível para o homem, é possível para Deus. Basta apenas crermos que o nosso Deus é fiel para cumprir o que tem prometido. Aleluia. Eles então, irmãos amados, por conta disso, Deus fala para o povo: olha, todos esses que vêm murmurando desde lá e queriam agora apedrejar os meus servos, eles não vão entrar na terra que eu disse que lhes daria. Então Josué, aqui é um dos remanescentes. Deus vai levantar Josué como líder do povo após a morte de Moisés, pelo fato de Josué ser um homem de guerra, homem de combate, homem de força, de ousadia. E Deus usa Josué para que pudesse entrar na terra prometida. Só que porém, embora como foi dito aqui, se me falha a memória pelo presbítero Daniel, Deus havia levado o povo do Egito pelo deserto de Cádiz Barneia, para que o povo pudesse tirar o Egito do coração, e que Deus viesse a permanecer ou a nascer no coração do povo. Só que o povo começou a buscar outros artifícios, outros apetrechos. Observe que Josué vai dizer
que o povo que estava além do Jordão, que era o pai desses homens que agora estavam entrando, o povo que desde que saiu do Egito, viu os sinais, viu a glória de Deus, viu a manifestação do poder de Deus, viu o mar se abrir, viu o sol parar, o sol ainda não tinha parado, viu a nuvem de glória para que eles não se esquentassem. O povo viu Deus mandar pão do céu, água aparecer no meio do deserto. O povo viu Deus fazer milagres e milagres e milagres, mas mesmo assim, o coração do povo ainda não era de Deus. O povo sabia que Deus existia, o povo acreditava em Deus, mas a adoração do povo não era única e exclusivamente de Deus. Havia um coração dobre, um coração incerto, um coração desequilibrado, que ao mesmo tempo que queria as coisas de Deus, queria as velhas práticas do Egito ainda. E olhe que no capítulo 2 e no capítulo 3, do capítulo 2, de Êxodo, Deus vai falar que ouviu o clamor do povo, viu as aflições do povo, porque o povo estava sofrendo, estava padecendo, estava pedindo a Deus. Deus manda socorro, Deus livra o povo, e o povo continua com o coração voltado para aquilo que lhes fazia sofrer. A Bíblia vai dizer então que Deus leva o povo, e interessante é que esse povo que saiu do Egito e viu esses sinais, e viu a glória de Deus, não entrou na terra prometida. Como eu falei anteriormente, apenas Josué e Calebe. Mas o povo que nasceu no meio do deserto, foi o povo que entrou na terra prometida. Observe que o povo que mais viu a glória de Deus era o povo que murmurava. O povo que tinha tudo para murmurar: Senhor, mas olha o clima, a gente não vê nada, a gente está no meio do deserto, está no meio da sequidão, a gente vê a nuvem protegendo, a gente vê realmente a coluna de fogo de noite para nos proteger, mas aqui não tem nada. Podia ser a geração que iria murmurar, mas a geração que nasceu no deserto foi a geração que conseguiu entrar e herdar as promessas de Deus sobre a vida deles. Então, irmãos, nós observamos aqui que às vezes o problema não está em entrar na terra. O problema às vezes não está em herdar aquilo que Deus prometeu que nos daria. O problema às vezes está em manter a fidelidade a Deus quando as bênçãos nos alcançam. Porque às vezes pedimos a Deus uma porta de emprego, às vezes pedimos a Deus um trabalho em uma multinacional, em uma grande empresa. Oramos, até fazemos às vezes propósito para que Deus possa nos honrar com isso. E às vezes quando Deus nos honra, nós começamos a nos perder no meio do povo cananeu. Nós começamos a perder a nossa identidade. Josué está dizendo que o povo ainda estava herdando os costumes do Egito, mas não apenas os costumes que veio do Egito, veio com seus pais, agora eles estavam herdando também o costume dos cananeus. E Josué está falando bem: se vocês precisam escolher a quem vocês vão servir, é preciso tomar uma decisão. E a Bíblia diz então, irmãos amados, que Josué olha para a situação do povo e mostra para eles que a ferida não estava estancada, embora a aparência estava boa, porque a terra já havia sido herdada, embora o cumprimento de Deus já havia acontecido, porém Deus ainda não estava fazendo coisas maiores, porque o coração do povo não estava voltado inteiramente para Deus. Aleluia. Irmãos amados, às vezes nós estamos servindo a Deus na igreja, às vezes estamos servindo a Deus no ministério, no departamento, mas o nosso coração ainda não foi quebrantado por Deus. Por quê? Porque às vezes nós fechamos o nosso coração. O povo de Israel aqui, quando eles iam a outras terras, quando eles iam visitar os cananeus ou cidades vizinhas, para que pudessem fazer compras ou levar produtos, eles iam com a roupa de israelita, até sair dos portões de Israel. Quando eles passavam da terra do povo para fora, eles começavam a se trajar como cananeu, e eles iam e se vestiam, e iam para a terra dos cananeus, e compravam os balinhos, astarotes, e adoravam imagens. Irmão, pastor, não estou entendendo o que isso quer dizer. Não basta apenas estarmos na igreja, mas lá fora se vestir como alguém do mundo. Não basta estarmos em Israel, mas vestido e andando como alguém que é cananeu. Irmãos, Deus não quer a nossa aparência, Deus não quer apenas o nosso corpo, Deus quer o nosso coração e a nossa adoração. Aleluia. Para que nós possamos ver o poder de Deus manifestado sobre as nossas vidas, é necessário abrir o nosso coração para que Deus possa entrar.
Josué está mostrando para o povo. Interessante é que o povo replica Josué e fala: não, nunca aconteça tal coisa, somente ao Senhor servimos. Josué fala: não, eu estou quase partindo, mas eu preciso mostrar para vocês que é necessário ainda ter um encontro verdadeiro para com Deus. A Josué coloca o pessoal para um confronto, porque a mensagem de Deus, ela sempre entende isso, irmãos. A mensagem de Deus, em algum momento, ela vai nos confrontar, porque nós estamos vivendo na carne, ou nós temos o nosso corpo carnal, e tentamos viver com corpo de carne no espírito, e aí há uma quebra de braço. E quando nós estamos tentando viver, andar no Espírito, permitir que o Espírito Santo nos dirija, irmãos, a nossa carne sempre tenta atrapalhar. E é difícil nós nos mantermos como israelita, é difícil nós nos mantermos como servo de Deus, quando a cultura e o mundo aí fora é diferente. E quando nós paramos para analisar, às vezes nós podemos falar como o povo disse para Josué: Josué, nunca aconteça tal coisa, nunca que eu faça isso, nunca que o meu coração se desvie do Senhor. Aí o mundo lança uma moda lá fora, no outro dia a gente está usando. Aí o mundo faz um pacto lá fora, a gente não sabe, e aí no outro dia nós estamos usando. E aí nós começamos a parar para refletir se eu, como servo de Deus, tenho impactado o mundo lá fora, o mundo a qual eu vivo, ou o mundo lá fora tem impactado as minhas atitudes. Porque, irmão, se tem uma coisa, irmão, que derruba crente, se tem uma coisa que mata homem e mulher de Deus, é um tipo de programa que eu imagino que foi criado no seio do inferno, aquilo ali, chamado novela. Aquilo ali influencia tão para o mal a mente das pessoas, que as pessoas param para assistir aquilo ali. E você pode observar que o que a novela produz não tem benefício nenhum espiritual para a tua vida, não tem crescimento e amadurecimento nenhum para a tua vida e nem para a tua família. Pelo contrário, ela apenas vai ensinar sobre o adultério, vai ensinar sobre a mentira, vai ensinar sobre o roubo, sobre o tráfico, e vai mostrar que uma vida assim é prazerosa. E aí fica difícil quando nós estamos com a nossa casa ao redor dos nossos filhos, esposa e toda a família reunidos para assistir um negócio que vai neutralizar a sua mente, vai cauterizar a sua mente, o seu coração. Aí você não consegue separar. Quando vem na igreja, aí a gente olha e fala: a mensagem é dura, pastor Carlos bate demais, o pastor Mazinho parece que veio com a marreta de concreto na mão. Mas não é, irmão, porque o nosso coração está tão nas coisas do mundo, está tão voltado para a normalidade carnal, que quando há um confronto espiritual a gente não se acha, não tem lugar onde eu possa me encaixar. Aí Josué fala: hoje haverá uma decisão, hoje nós vamos escolher, porque eu tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Josué não se preocupou com o que o povo ia decidir, ele apenas estava ensinando, porque assim é a função do líder, do pastor. Ele é a mesma coisa da ovelha. A diferença é que um líder, ele em momentos de adversidade, ele consegue ter estratégia para vencer, para sobressair. É diferente um pouco das pessoas que não têm um chamado de liderança. Josué então está dizendo: olha, eu estou ensinando vocês, estou mostrando para vocês aonde está o erro. Agora a decisão é sua, a decisão é da sua casa, porém a minha decisão já está estabelecida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, no versículo 15, Josué vai dizer: se parece mal aos vossos olhos servir a Deus, porque parecia que era ruim para o povo, porque eu entendo, até onde eu sei, até onde eu me conheço como pessoa, aquilo que me faz bem, eu quero viver, eu quero mostrar, eu quero que as outras pessoas vejam aquilo que está fazendo bem para a minha vida.
Então Josué não conseguia entender porque que Deus estava fazendo tão bem para o povo, mas parecia que estava fazendo mal, porque o povo não demonstrava hipótese alguma, quando partia para fora, que eles eram israelitas. Não mostrava de maneira nenhuma que Deus havia dado a terra para eles. Então Josué pergunta para ele: parece mal, é ruim servir ao Senhor? É ruim estar na casa de Deus, na presença do Senhor? É ruim? E o povo ficou balançado. E a gente observa isso e às vezes até acontece. Aqui não acontece, pastor Carlos. Graças a Deus, eu quero crer que aqui não acontece, irmã Santa. A jovem sai de casa. Pensa, mãe. Benção, pai. Aí ela vai para a escola. Quando chega na escola, em vez de ir logo para a sala de aula, ela passa no banheiro da escola. E por baixo da roupa dela de escola está um croppedzinho para mostrar a barriga. Está um vestido, ou está uma, acho que é leg, né? Aquele negócio apertado. Eu não entendo muito, irmão, desse negócio. Aquele short ou aquela calça apertadinha. Aí ela vai para a escola, ela sai da casa dela como israelita, mas quando chega lá, ela quer viver como cananeia, para que as pessoas vejam que ela tem, que ela pode, que ela está podendo. Só que Deus olha dos altos céus e se entristece, porque o que você tem foi Deus quem deu, quem você é foi Deus quem fez, a sua vida é Deus quem guarda. E quando nós fazemos assim, é como se a gente falasse: Senhor, para mim não está suficiente, é muito mal aos meus olhos andar como servo de Deus, me comportar como servo de Deus, dar um bom testemunho, é muito mal aos meus olhos, eu prefiro andar como cananeu. Josué vai estar falando: é mal aos vossos olhos servir a Deus, faz mal para você buscar ao Senhor, faz mal para você orar, faz mal para você buscar aquele que tem cuidado da tua vida, que cuida até mesmo de um fio de cabelo seu. Faz mal para você quebrantar o seu coração para Deus. Josué estava perguntando para o povo: é mal isso? Porque às vezes parece que é mal, irmãos. Parece que faz mal se estivermos no restaurante orar a Deus, pegar na mão da família e falar assim: vamos orar a Deus. Porque às vezes temos vergonha. Outro dia a gente estava comendo no restaurante, nós paramos para orar. Aí o garçom falou para o outro do rodízio, falou: espera que eles estão orando. Aí a gente orando, e eu aqui, ó: sim, Jesus, abençoa. Porque oração não é só com os olhos fechados. Eu vou fechar os meus olhos, aí vem um filisteu, aí coloca um veneno na minha comida, alguma coisa, para envergonhar. Porque o diabo sempre vai tentar te envergonhar. Aí eu aqui com o olho no peixe, outro no gato. Terminamos a oração. Aí ele falou: nossa, irmão, parabéns. Eu falei: nós sempre fazemos isso, porque entendemos que desde um copo de água até uma refeição que comemos é provisão de Deus para as nossas vidas. É Deus que nos dá o pão de cada dia. Quando nós trazemos as compras do mercado, eu falo: Senhor, eu não sei se aqui foi feito algo maligno, não sei se uma entidade habita aqui, porque eu não sei quem foi o produtor, não sei quem foi o empacotador, não sei quem era o dono do supermercado, mas eu sei de uma coisa: quando entrou da porta para dentro, vai ser abençoado no teu nome. Se havia algo mortífero aqui, não vai nos causar mal nenhum. Não faz mal servir ao Senhor. Que mal tem em servir ao Senhor? Eu me lembro que quando eu me converti, o meu lema era: se Deus não me transformar, eu volto para a cocaína e para a cachaça, e agora eu vou voltar com força, eu vou voltar pesado. Porque você já era da bagaceira, agora que eu vou ser mesmo. Porque o meu pensamento era: eu vou me entregar inteiro para Cristo, se Ele muda, Ele vai mudar, senão eu vou sair. Porque o que Cristo quer é isso, que nós possamos ir ou não ir. Porque quando ficamos no impasse, nós não deixamos Deus operar, não deixamos Deus agir.
E havia uma briga dentro de mim, porque eu ficava: no dia que o Senhor tocar no meu coração, aí eu vou lá. No dia que o Senhor me quebrantar, aí eu vou lá. E o Senhor falava: é uma decisão, não é uma emoção. Eu estou sempre falando pela minha palavra. Tanto é que no dia que eu aceitei Jesus, eu não sei o nome do pregador, não sei qual mensagem foi pregada. Eu sei que eu entrei pelas portas falando: se ele muda, ele vai me mudar. Se ele muda, ele vai me mudar. Porque o Senhor quer isso. Agora, nós não podemos ficar como o povo de Israel, querendo servir a Deus, mas porém com medo, parecendo que o Senhor faz mal aos nossos olhos, quando na verdade não faz. Irmãos, é somente olhar a tua vida, a tua, eu olhando a minha vida, quem eu era para quem eu sou agora. Irmão, talvez esteja ruim para você hoje, mas certamente estava muito pior lá atrás. Eu não é evangelista? Há 13 anos atrás, quando ele contou o testemunho aqui, estava pior lá atrás. Então, irmãos, o deserto, as lutas que o povo passou, era apenas para preparar eles para entrar na terra prometida, e não para que parecesse mal servir ao Senhor. Então, continuando aqui, nós vamos ver que Josué, ele vai mostrar para o povo que a decisão dele estava formada. E eu vejo aqui sobre a vida de Josué, um líder espiritual sobre a sua família, porque ele não decidiu por ele, ele decidiu pela família dele. Já pensou se a mulher de Josué falasse assim: eu não quero? O filho de Josué falasse: eu não quero? Porque é importante nós aqui ressaltarmos que Josué estava falando por ele e pela família dele. Mas se porventura isso não acontecesse, ele lutaria por ele e pela família dele. Porque quando nós olhamos para o capítulo 1 de Jó, nós vamos ver que Jó orava por ele, sacrificava por ele e pelos filhos dele. E a oração de Jó era o seguinte: Senhor, se porventura os meus filhos pecarem contra ti, se porventura meus filhos fizerem algo que não é do teu agrado, perdoa-os. Então a oração de Jó era uma oração de cobertura. Nós, como servo de Deus, irmãos, tanto a esposa quanto o marido, nós somos cobertura de Deus sobre os nossos filhos, e nós precisamos orar, interceder e profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Josué é um líder espiritual, irmãos, que ele para decidir por ele e pela casa dele. E segura aí que vai apertar um pouquinho, mas o Senhor vai dar graça. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos abandonado o ministério da nossa família. Infelizmente, por conta da correria dos dias, da correria de tempo, de trabalho, nós temos abandonado a nossa missão como líder espiritual dentro da nossa casa. Uma certa feita eu buscando a Deus, buscando, e eu queria que Deus transformasse a minha vida. E eu me lembro que para mim sair da bagunça, porque a gente morava apenas num cômodo, com banheiro, e quando eu tentava ler a Bíblia, irmãos, parecia que as meninas se empolgavam mais. E irmãos, as meninas parecem que tem um microfone na garganta, irmão. Minhas filhas têm uma voz que é uma bênção, e elas gritavam, esbravejavam. Para mim não ficar irritado, e eu quando tem barulho eu leio, mas eu não entendo, eu falava: então eu vou ler a Bíblia no carro. E quando eu estava lendo a Bíblia no carro, uma certa feita elas deixaram de brincar dentro do cômodo, vieram para fora, a gente morava no estacionamento que eu trabalhava, e elas vinham e se batiam no carro. Aí pulava, dava estrelinha, vinha e se batia no carro. Eu falei: Jesus, que tribulação. Eu falei: mas vou pegar o cinto e vou dar uma reada. Se eu vou. Quando eu fui sair do carro, o Espírito Santo falou: fica, manda quem pode, obedece quem tem juízo.
o Espírito Santo falou para mim, fica, eu fiquei. E ele falou, elas estão chamando a sua atenção, porque querem o seu amor e o seu carinho. Você tem tempo para os cultos, para monte, para jejum, para oração, mas não tem tempo para os seus filhos. Na sua casa, você precisa ser um pai que ama, que abençoa os seus filhos. Você não é um cidadão do céu na sua casa, irmãos. Você tem que brincar com seus filhos, você tem que dar amor com eles, carinho, dar risada com seus filhos, assistir um filme, comer pipoca. Irmãos, nós estamos perdendo valores. Eu chorando falei, Senhor, me perdoa, porque em todo tempo eu queria ser tão espiritual ao ponto de esquecer que as minhas filhas precisam ser amadas, e eu preciso demonstrar isso para elas. Por conta da correria, irmãos, nós estamos perdendo os nossos valores. Estamos bem na igreja, estamos bem no departamento, ofertamos, dizimamos, estamos bem espiritualmente, mas o nosso lar está sendo naufragado aos poucos. Os cascos do barco da nossa casa está sendo perfurado pelos impactos de Satanás, e nós não podemos perder a nossa família e a nossa casa para o diabo, porque Deus é quem nos dá vitória. Nós vamos ser, irmãos amados, homens e mulheres de Deus dentro da nossa casa, que ama, que abençoa os nossos filhos. Nós vamos dizer como Josué, eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vai falar sobre um homem, irmãos, que ele pregou por mais de 100 anos. Pastor Cícero leu até aqui sobre ele, sobre Noé, Alisson. E vai dizer assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça de Deus. Noé pregava, Robson, evangelizava, falava do amor de Deus. Noé passava pelos semáforos da vida, irmão Martim, falando do amor de Deus. Só que, porém, o povo não se convertia. O que nós podemos fazer se nós pregamos e o povo não se converte? Porque a mensagem nós podemos nos preparar e pedir direção a Deus para ministrar, mas a convenção e o quebrantamento no coração é o Espírito Santo quem faz. Então nós não podemos achar que a nossa mensagem vai causar impacto e transformar alguém, porque isso não está na nossa alçada. Isso é o Espírito Santo quem vai fazer. Então Noé pregou, e a Bíblia vai dizer que ele era pregoeiro da justiça de Deus, e o povo não se convertia. Mas sabe o que é interessante? Que mesmo Noé pregando, mesmo Noé falando, o povo acreditava, mas o povo não vinha. Mas a sua família vinha, Jadiel, sua família veio. Porque, irmãos, pense comigo, a gente chega no meio dessa rua aqui, fala assim, olha, Deus me deu uma visão, vamos fazer um barco, porque Deus vai fazer um rio nesse lugar. É doido. Primeira coisa que eu falar, irmão, é doido. Só que nunca tinha chovido na face da terra. Aí, o povo olhava para Noé e falava, não é doido, é maluco. Porque dizer que Deus vai mandar chuva e inundar, eu até acredito. Mas para chegar ao ponto de levantar esse barco do tamanho que esse barco está sendo levantado, eu não acredito. Mas não era tão homem de Deus dentro da sua casa, e tão pai, que quando ele falou, Deus me deu uma visão, o povo lá fora não veio, mas o povo de dentro de casa creu e falou, pai, meu esposo, nós estamos contigo, nós vamos construir esse barco, e Deus vai nos dar a vitória, aleluia. Às vezes você não vai conseguir fazer grandes impactos lá fora, irmãos, mas dentro da nossa casa nós vamos ser a diferença. Eu não posso ser um pastor truculento da minha casa, apesar que eu sou brabo, irmão. Eu sou Minas. Pense no baiano brabo. Mas eu amo, irmãos. Eu abençoo. Nós damos risada, nós assistimos juntos. Às vezes nós varamos a madrugada.
assistindo junto, abraçado, e a mãe fica com ciúme, querendo também, porque nós somos uma família. Eu não vou abrir mão da minha família para o mundo, não vou abrir mão da minha família para o diabo, não vou abrir mão da minha família para o inferno. Enquanto Deus me der vida, eu vou dizer como Josué: eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Susana Wesley, mãe de 19 filhos. Quantos filhos? Eles ganharam para mim, irmãos. Eu tenho 7. Rob, Susana Wesley tinha 19 filhos, irmãos. Todos os dias, ela deixava os filhos, subia e passava 1 hora em oração. Todos os dias, ela tinha 1 hora com cada filho. Separava os filhos, fazia a contabilidade da semana. Eu vou gastar hoje 4 horas, vou conversar 1 hora com cada filho, ensinando, conversando com eles, ensinando a Bíblia e conversando com eles sobre a vida e sobre a alma deles. Porque às vezes a gente, como pais, como mães, falamos: a gente não tem tempo. Às vezes a gente só tem 1 filho, 2, 3 filhos. Ela tinha 19 filhos, irmãos. Já pensou uma casa para lavar roupa para 19 meninos? Já pensou uma casa para fazer comida para 19 crianças? Para uma mulher só? Só que aí a gente vê que Susana Wesley não foi conhecida como uma grande cantora, conferencista, pregadora, não foi conhecida. Mas ela foi mãe dos 2 homens que trouxe avivamento na Inglaterra, que trouxe o avivamento, que preparou o evangelho para que pudesse entrar nos Estados Unidos, chamado John Wesley e Charles Wesley. Charles Wesley fez quase 9.000 canções para Deus, e John Wesley, onde ele pregava, incendiava o povo com a glória de Deus. Essa mulher não foi conhecida lá fora, irmãos, mas dentro da sua casa ela estava preparando homens, aleluia, cheios do Espírito Santo, aleluia. Ela não foi, irmãos amados, uma grande pregadora, grande cantora lá fora, mas ela foi uma grande mulher de Deus e uma grande mãe para os seus filhos. Não podemos perder a nossa essência de pais. Não podemos perder a nossa essência de filhos. Nós precisamos fazer com que a nossa casa possa ter direção de Deus. Pastor, mas eu até tento, eu até busco um apetrecho, eu até busco uma estratégia, mas às vezes não dá. O filho não quer vir, o outro não quer ir, o outro não vem, não vai. Quando a gente pede para os filhos e ele não vem, sendo criança ainda, é sinal de que nós não temos autoridade sobre a nossa casa. Infelizmente é realidade. Eu me lembro que eu vi um outro dia um vídeo que uma mãe chamou a filhinha para orar, e a filhinha pequenininha foi orar com a mãe. E quando ela estava orando, a menininha falou bem assim: papai do céu, me transforma num celular. Eu queria tanto ser um celular. Faz de mim um celular bonitinho. Aí a mãe: para, menina, para, que é isso? Ela falou: mamãe, eu peço para Deus todos os dias me transformar num celular. Mas por que, minha filha? Porque quando eu peço para a senhora brincar comigo de boneca, a senhora fala: não tenho tempo, mamãe está ocupada. E a senhora trata do celular com tanto amor, tanto carinho. Para todo lugar que a senhora vai, a senhora leva ele. Mas quando eu peço um carinho para a senhora não tem carinho para me dar. Nós estamos abrindo mão de uma coisa muito importante, chamado caráter. Os nossos filhos não estão tendo mais identidade, caráter. Porque caráter não se aprende na escola, caráter não se aprende em cursinho. A escola ele vai para aprender a ler e escrever, para ser educado nas letras. Em casa ele aprende a ter caráter, a pedir desculpa, a pedir bênção do pai e da mãe, a pagar aquilo que ele comprou, a consertar aquilo que ele quebrou. Em casa que se aprende a ter caráter, e às vezes nós não estamos ensinando isso para os nossos filhos. E quando os nossos filhos crescem, eles crescem meio desnorteados, sem saber o que fazer. Eu me lembro que quando eu fiz aniversário de 12 anos, minha mãe estava em fase terminal de câncer. Minha mãe, serva de Deus da Igreja Batista, primeira Igreja Batista na Bahia, lá em Una.
Quando eu fiz aniversário, eu fiquei pensando, o que é que eu vou ganhar de presente? Porque a criança é assim, né, irmão? Sempre quer. Eu me lembro que mamãe me deu um abraço e um beijo. Falou, tem um presente para você, estar lá fora. Falei, rapaz, não coube nem dentro de casa, Robson. O negócio é bom. Quando eu fui olhar no carrinho de mão, uma carriola. Olhei para o carrinho de mão, irmão, de madeira. Lembro até hoje, pneu de madeira enrolado com a borracha. Ela falou, filho, você vai trabalhar toda sexta e sábado na feira. E todo o dinheiro que você pegar, você vai trazer para mim. Aí eu pegava, porque na Bahia tem isso, né? Você chega e fica na frente da feira. As pessoas vêm fazer as compras. E aí você pergunta, quer que eu carregue essas compras? A pessoa, quero. Aí ele vai colocando as coisas dentro dos sacos e você vai levando o carrinho. Só que como eu tinha 12 anos, irmão, as perninhas bambiando assim com o carrinho, mas eu ficava pensando, eu vou ganhar uns 50 ou R$2. Aí eu ia até a rodoviária, deixava, a pessoa me dava o dinheiro, eu voltava. Quando terminava o meu dia, eu chegava em casa e falava, mamãe, está aqui todo o dinheiro. Ela falava, agora está aqui o que você vai comprar. Aí estava lá arroz, feijão, 6 ovos. E aí eu voltava. Chegava para casa, o que mamãe? Ela fala, sobrou quanto? Sobrou às vezes 4, 5 reais. Ela fala, agora você vai jogar videogame, vai brincar e vai gastar o seu dinheiro. Quando eu olhava para os amigos da minha idade, eu falava, por que eu não sou como eles? Que não fazem nada. Só brincam e se divertem. Minha mãe deixava eu brincar todas as tardes. Eu trabalhava só na sexta, de manhã, de tardezinha, e no sábado de manhã até 2, que era a hora da feira. Só que no final do ano ela faleceu. Fiquei um ano aqui em São Paulo com meu irmão, depois voltei, passei a morar sozinho. Eu aprendi a me virar, quando minha mãe estava criando em mim um caráter. E ela dizia, meu filho, o que você comprar, você paga. Se você falar que vai, você vai. Se você falar que vai fazer, você vai fazer. Porque você é um homem, você não é um menino. Você precisa entender que você é um homem. E o homem tem que ter caráter, tem que ter palavra e tem que ter atitude. Então honre o que Deus fez de você. Você é um homem, meu filho. E eu entendi aquilo, irmãos. E por mais que eu tivesse meus filhos, eu entendia, eu preciso trabalhar para consertar o que eu fiz, para manter aquilo que eu fiz. Nós como pai, às vezes, falamos, não filho, não lava a louça não, não filho, não faz comida não, porque isso é coisa das suas irmãs, deixa para você fazer outra coisa. Não, eu lavava a louça, irmão, como eu gostava de lavar a louça, eu lavava numa raiva, mas minha mãe falava, você tem que aprender, vem fazer arroz meu filho, as unhas tudo cheirando a alho, e minha mãe falava, você vai aprender a ser homem, se Deus me levar para a glória, você vai aprender a se virar sozinho. Criança tem que aprender o caminho que deve andar, não é só o caminho que deve andar na igreja não, irmãos, é ter caráter de homem, é ter caráter de menina. Mamãe ensina para sua filha como se vestir, como se comportar, como andar como mulher, porque ela não vai ser para sempre criança, ela vai crescer, vai virar moça, vai virar mulher, e se ela não tiver caráter, você vai passar vergonha, e sua filha também vai passar vergonha. Então nós precisamos aprender a ser homens e mulheres de Deus em casa, mas também ser pais e mães que amam e que ajudam os nossos filhos. Instrui a criança no caminho que deve andar. Mamãe ensinou o caminho da igreja, mas ela me ensinou também o caminho dos boletos, o caminho das contas. Vim falando com Raquel 3 vezes, Raquel, você está tomando banho demais, minha filha. Lá passava 40 minutos com o chuveiro ligado. Teve um dia que eu entrei, eu achei que eu estava, sabe aqueles palcos de festa com aquele fumaceiro? Falei, minha filha, sangue de Jesus tem poder, tu morreu queimado aí dentro, e vou estar fazendo fogueira dentro de casa. Outro dia a mãe dela desceu, eu estava ali escovando o dente. Falei, no problems. Não tem problema. Ela faz massagem no pai, ela ganha 150 por mês. Eu falei, sabe o seu dinheirinho desse mês? Nós vamos pagar a conta d'água, para você ver que custa dinheiro. Irmão, você não ensina o seu filho não? Quando ele cresce, ele não sabe o que fazer com o dinheiro dele, ele não sabe o que comprar, ele fica todo perdido, não sabe para onde ir. Tem cabra de 15 anos, 17 anos, não sabe pegar um ônibus, não sabe para onde vai, perdido. Nós não estamos ensinando os nossos filhos a ter caráter, a ser homem, a ser mulher. Não sabe conversar, não respeita o adulto, não respeita o pai, não respeita a mãe, não tem caráter nenhum. E às vezes, por incrível que pareça, quando discute na escola, a mãe vai lá querer bater no professor. E no Getsemane levaram para mim, falou, eu fui lá discutir com a professora, porque
foi falar coisa com minha filha e botou para a secretaria. Eu falei, tá, minha santa, mas o que tua filha fez? Ah, pastor, o menino falou um negócio para ela, não gostou, arrumou a cadeira no menino. Eu falei, você está certa de discutir com a professora? É porque eu discuto com minha filha. Eu falei, você não discute, você não ensina, você não educa. Se você educasse a sua filha, nunca ia fazer isso. Irmão, eu sabia que se eu pintasse ou se eu pulasse fora da risca em casa, o pau cantava. Ah, meu irmão, mas eu tomava uma surra bem tomada e ficava pelo menos uma semana sem brincar. Porque isso é ensinar os filhos a ter caráter. Aí a gente passa a mão pela cabeça, deixa crescer os filhos a lavanter, deixa crescer à vontade, fazendo o que quer, sendo o que quer. Quando ele cresce, ele não tem educação, ele vai cuspir na sua cara, não vai te respeitar. Quando você ficar velho, vai querer te colocar ainda no abrigo. Porque nós não estamos dando instrução para os nossos filhos no caminho que deve seguir. Pastor, mas está pesado, irmão. É uma instrução bíblica para a tua vida, para a gente aprender a educar os nossos filhos. E se você já aprendeu, continue educando corretamente seus filhos à luz da Bíblia. Sabe com a criança judia? Porque o pastor Carlos já ensinou, os irmãos sabem. Judeu é diferente de israelita. Judeu é aquele que segue e pratica o judaísmo. Israelita é aquele que nasceu em Israel. Uma criança judia que pratica o judaísmo, quando ela completa 12 anos de idade, 12 anos de idade, ela pega, é levada pelo pai, o pai leva ela para se apresentar lá na igreja deles, me falha a memória agora, na sinagoga. Obrigado, pastor Cícero. E aí, quando é apresentado na sinagoga, ele vai recitar os 5 primeiros livros da Bíblia todinho, a Torá ou Pentateuco, todinho. Aí o líder da sinagoga fala, para, o que é que está escrito lá? Em Deuteronômio 15, versículo 2, ele vai e recita. O que é que está escrito em Gênesis 5, versículo 4? Ele vai e recita. 12 anos. Porque eles foram instruídos a isso. Aí a gente às vezes cai na besteira de falar assim, eu fui criado muito severo, meu filho não vai passar por isso. Irmão, tem coisas que a gente tem que melhorar mesmo, porque às vezes era muito pesado. Mas a instrução que você teve fez você ser a mulher que você é e o homem que você é. E coisas como essa nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão, porque estamos perdendo os nossos filhos, porque nós não estamos educando eles à luz da Bíblia. Para que eu possa caminhar aqui para o encerramento. Quando a gente sai da igreja, o que é que nós deveríamos fazer como pais? Quando chegar em casa, filho, filha, nós vamos sentar aqui em volta da mesa e nós vamos orar. Porque nós somos servos de Deus. Culto nos lares, eu sempre tinha. Porque por mais que eu queria fugir da Bíblia, irmãos, minha mãe sempre me instruía na Bíblia. Leu a Bíblia hoje? Não, então vai ler 2 vezes. Eu corria para os menores salmos, porque pequenininha é tudo salmos, né? Eu corria para os menores salmos. Aí quando eu corria lá, ela falou, você leu rápido demais, volta e lê e me explica. Aí era ruim para mim, porque eu tinha que ler 2 vezes e agora demorava. Só que isso estava criando dentro de mim a obediência a Deus. Sair, me afastei do Evangelho, fui treinar capoeira, treinei capoeira por 12 anos, virei um professor de capoeira. Meus amigos falavam, vamos fechar o corpo, porque quando fecha o corpo, bala não penetra, faca não entra, vamos fechar o corpo. Tem que ficar trancado num quarto, 7 dias, bebendo sangue, no quarto escuro, faz assim, assim, assim. Eu falava, essa não foi a instrução que eu tive. Eu sei que existe um só Deus. Eu posso estar fora, mas o meu coração não vai idolatrar a outro. Não, 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 irmão. Eu fui criado, eu tive essência quando era pequeno. Aleluia. Minha mãe me ensinou, olha, você vai ser um homem. Aleluia, porque Deus vai te guardar depois da minha partida. Educação aos nossos filhos é tudo, meu irmão. Eles vão crescer, na hora que eles estiverem até meio desviado, eles vão olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi aonde que é o caminho. Eu aprendi quem é a verdade, eu aprendi quem é a vida. Aleluias. Irmãos, precisamos. Não precisa ser um culto de 2 horas não. 20 minutinhos, 15 minutinhos.
Raquel é diaconisa, Raíssa é pregadora. Às vezes eu falava, eu hoje sou afastado. Aí elas faziam o culto, porque é para criança, irmão. Então elas iam interagindo, aí uma pregava e falava, hoje eu aceito Jesus. E aquilo mesmo em um tom um pouco mais light, a palavra de Deus ia entrando no coração deles. Porque foi assim que eu aprendi. E mesmo quando eu for velho, eu não vou me desviar do caminho. Para encerrar aqui, irmãos, Josué vai dizer: escolhe hoje a quem sirvais. Vamos ficar sobre nossos pés, em nome do Senhor Jesus. Deus permitiu essa noite para que nós possamos tomar uma escolha na nossa vida. Deus nos permitiu estar aqui hoje porque Ele quer que nós possamos escolher no nosso coração a quem nós vamos servir. Às vezes nós estamos na igreja, mas o nosso coração não está em Cristo. E Josué vai falar para o povo: olha, hoje é dia de decisão. Hoje é dia de você escolher a tomar uma atitude para que a sua vida possa mudar inteiramente.